Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados da Igreja Batista Nova Aliança, né, irmãos queridos que me acompanham pelo canal do YouTube. Quero cumprimentá-los com a graça, a paz, o amor, a abundância do Senhor Jesus Cristo nesse dia. Amém, queridos? Amados, alguma vez você já teve, diante de uma grande decisão, ou chamar de decisão, de uma escolha, que você realmente tenha se sentido assim, inseguro, incapaz e até mesmo temeroso de optar? Pois é, a vida é assim, né? Nós sabemos muitas vezes que somos enganados pelo nosso próprio coração, que a Bíblia diz que ele é enganoso, que dele procedem as saídas da vida que às vezes nos parece caminhos de vitória, caminhos de vida eterna, mas no final nos conduz à morte, E diz mais, acrescenta, que somente do coração de Deus procedem os caminhos de vida eterna. Então, tem uma declaração, também de Jesus que corrobora, que me posiciona no meu devido lugar quando ele diz que sem ele eu não posso fazer coisa alguma. Coisa alguma é nada, Nós vemos ali em João 15, não importa se a dimensão da sua decisão, da sua escolha, seja grande ou pequena, nada é nada, é absoluto. Então a gente custa aprender isso, não é verdade? Eu lembrei de uma passagem do livro de Jó, em que um dos seus amigos, ele dá a Jó um conselho diante daquela situação em que Jó vivia. Aliás, um conselho sábio, evidentemente inspirado por Deus e até mesmo surpreendente. Ele faz a seguinte declaração: eu buscaria a Deus, Jó, e entregaria a ele a minha causa. Está lá em Jó 5. A verdade, sabe, é que nós, desta geração, acompanhando as passadas, não há diferença. Eu creio que somente nós diferimos das gerações passadas pela multiplicação da iniquidade, pela multiplicação da ciência. A iniquidade e ciência andam juntas, Isso tem causado alijamento de Deus, A palavra de Deus tem sido colocada de lado. E é essa palavra que nos adverte que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Os homens buscariam prazer, riqueza, poder, mas se esqueceriam do Criador. Em meio a tantos conflitos, dores, incertezas, vai vir aquela pergunta, o que fazer? Acontece todos os dias, com qualquer um. A quem devemos recorrer? Então nós vemos aqui neste texto de Jó, nesse conselho que seu amigo ele faz, que na verdade o Espírito Santo reforça o nosso coração hoje, E é o mesmo que ele deu a Jó: busque a Deus. Jó estava vivendo a maior crise da sua vida, perdeu os seus bens, seus filhos, sua saúde, e humanamente não havia solução. Então, amados, assim como Jó, todos nós enfrentamos conflitos, causas difíceis, como eu falei, e há problemas que até nós conseguimos resolver com esforço humano, no trabalho, na família, na saúde. Mas existe causa que nenhum homem pode resolver por si só. Aquelas causas que atingem a alma, que a fere, que a magoa, a escraviza.
a coloca em cadeias intransponíveis. Olha, ele usa a palavra causa, né, que lembra assim um ambiente jurídico, né, quando alguém procura um advogado, né, quando percebe que sozinho não consegue se defender ou resolver um problema. E a Bíblia diz que nós temos um advogado, né, que nos defende, que nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, da mesma forma, nós não conseguimos resolver a questão mais séria da vida. Qual é a questão mais séria da nossa vida? Pecado, né? O salmista reconhece, de modo algum, né, alguém pode redimir outra pessoa e nem dar resgate por ela, porque o preço é muito alto, está lá no Salmo 49. Somente Jesus Cristo, né, o justo, o Cordeiro de Deus, pode assumir nossa causa diante de Deus, e Ele é o nosso advogado e mediador, como está lá em 1 João capítulo 2. Né? Então, voltando um pouquinho aí à história de Jó, nós vemos ali que ele afirma que Deus faz maravilhas grandiosas. Né? Isso nos remete, nos lança, nos aponta para a maior obra maravilhosa que Deus fez na nossa vida, que é a cruz de Cristo. Sem dúvida, né? Ali Jesus pagou o preço do nosso pecado, né? O seu sacrifício grandioso, que nos trouxe perdão, que nos trouxe reconciliação com Deus e nos trouxe a esperança através da sua ressurreição, né? Inescrutável aos olhos humanos, mas gloriosa. Jesus venceu a morte e abriu o caminho da vida eterna. Então, queridos, o maior conselho que o Espírito Santo nos dá hoje é o que o salmista diz no Salmo 37. Entrega os teus caminhos, tuas causas, né, tuas demandas ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Ele, somente ele, né? Como disse Pedro uma vez lá no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus, para quem nós vamos? Para quem iremos? Né? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, assim como Jó recebeu o conselho de buscar a Deus, o Espírito Santo hoje nos orienta da mesma forma. Busque a Deus, né, em meio às suas lutas, confie a Ele as suas causas, aquilo que é difícil, aquilo que você não pode resolver e não vê solução, entregue a Jesus. A maior de todas as causas, sabe qual é a maior causa da gente que o homem tem? A salvação da sua alma. Jesus já pagou o preço, ele é o único que pode nos justificar e nos conduzir à vida eterna. Então, hoje é dia de ouvir o conselho do Espírito Santo. Busque a Deus e entregue a Ele a sua causa. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, fica com Deus. Olha, inscreva-se nesse canal, dá um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, né? Toca no sininho. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.